Oi pessoal, eu sou o Léo Martins, eu sou psicólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou mestre e doutor em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e atualmente sou membro pesquisador do Interpsi, o Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais, e do Laboratório de Psicologia Social da Religião, ambos pertencentes à Universidade de São Paulo. Os meus temas de pesquisa, eles dizem respeito às experiências anômalas, ou seja, aquelas experiências estranhas que de alguma forma divergem do consenso numa dada cultura sobre o que é possível ou não acontecer, mas não tem relação obrigatória com patologia ou anormalidade. Então, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, abdução por alienígenas, mediunidade, todas essas coisas estranhas que as pessoas nos contam no dia a dia. Além disso, eu também pesquiso experiências religiosas, ou seja, aquelas experiências que acontecem num contexto religioso ou quase religioso, como curas espirituais, conversão religiosa e temas assim. Eu também estudo crenças, né? Então busco entender como e por que as pessoas acreditam naquilo em que elas acreditam, especialmente se estivermos falando de crenças no âmbito religioso, ou paranormal, ou conspiratório. Toda essa seara me interessa. E eu também investigo a questão da saúde mental nesse domínio das experiências anômalas e religiosas. Então, como é possível diferenciar experiências anômalas ou religiosas saudáveis daquelas que sinalizariam algum tipo de transtorno mental? E como dar suporte clínico, como amparar essas pessoas nas suas questões, enfim. Então toda essa parte clínica relativa à tensão entre experiências religiosas anômalas e patológicas me interessa bastante. Eu, para fazer tudo isso, tenho me valido de métodos quantitativos e qualitativos. Então eu tenho algumas pesquisas de cunho etnográfico, ou seja, aquela experiência de imersão no contexto onde as experiências acontecem. Tenho pesquisas experimentais em que variáveis são manipuladas com o objetivo de se verificar um dado resultado. Tenho pesquisas com testes psicológicos, com questionários, enfim. Então, para lidar com esse assunto complexo, eu busco métodos tanto quantitativos quanto qualitativos. Mas de um modo um pouco mais específico, eu tenho feito mais pesquisas sobre um tema, embora ele não seja o único. Talvez valha a pena falar um pouquinho mais dele. Eu tenho um interesse particular por alegações de contatos com alienígenas. Desde sempre ouvi histórias de pessoas que relatam ter sido levadas ou para outro planeta, ou para o interior de naves, ou ter visto aqui mesmo, né, no seu ambiente de origem, seres estranhos ou naves estranhas. Eu sempre quis entender se isso era verdade ou não, se essas pessoas tinham alguma questão psicológica ou se elas eram mentalmente saudáveis. Então, por uma variedade de métodos, eu tenho estudado o perfil psicológico de pessoas que alegam contatos com alienígenas, tenho estudado como e por que as experiências acontecem na hora em que elas estão acontecendo, ou seja, eu muitas vezes estive lá no momento em que a experiência acontecia e pude avaliar, estudar in loco, naquela hora. Também faço pesquisas experimentais em laboratório com essas pessoas para ver como elas reagem a um dado estímulo, enfim, como elas reagem se eu manipular a situação, em que elas vão acreditar ou não, enfim, para tentar entender que variáveis e processos psicológicos atuam e como eles atuam no momento exato, ou da experiência ou da formação de uma opinião subjetiva, de uma convicção a respeito desses assuntos ou do tema paranormal em geral ou da religião em geral. A minha pesquisa de pós-doutorado, ela tem a ver especificamente com isso. Eu estou levando as pessoas para o laboratório para ver como e por que elas entendem uma dada situação como paranormal e que variáveis psicológicas estão relacionadas com isso. A pesquisa ainda está em andamento. Mas no mestrado e no doutorado eu pude investigar de modo mais focado as alegações de contatos com alienígenas, chegando a alguns resultados interessantes. Por exemplo, ao entender que pessoas que alegam contatos com alienígenas têm uma série de características de personalidade de modo destacado em relação à população geral. Por exemplo, elas tendem a ser mais questionadoras, elas tendem a ponderar menos antes de tomar uma decisão, elas tendem a ter a mente mais aberta, vamos dizer assim, a novos assuntos.
ao mesmo tempo em que elas tendem a ser menos diligentes para conseguir metas socialmente aceitas, socialmente convencionais, como trabalho, dinheiro, coisas desse tipo. Elas tendem a se deslumbrar mais com coisas bonitas, né? Elas têm um apuro estético maior, né? Diante da arte, diante da natureza, enfim. E na pesquisa de doutorado, que foi aquela etnográfica que eu mencionei, eu pude ter experiências em campo, estar junto com elas na hora que algo supostamente ufológico aconteceu. Então foi possível ver na prática, por exemplo, como muitas vezes essas pessoas ponderam menos antes de decidir que aquilo que elas viram era de fato alienígena ou sobrenatural, enfim. E como essas pessoas, além de ser tipicamente mentalmente saudáveis, elas tendem a abraçar essas ideias de forma muito volátil. Elas, no mesmo momento em que muitas vezes elas acreditam que aquele grupo ou seita, enfim, que elas estão é portadora da verdade, elas 6 meses depois já tendem a mudar para outros, enfim. Então são pessoas com histórico de mudanças de religião de uma para outra muito facilmente, elas tendem a mudar de sistema de crença muito facilmente. Só que isso, é claro, não diz respeito a todas as pessoas. Eu estou falando aqui especificamente de pessoas que participam de grupos ufológicos mais constituídos ou, para usar um termo mais específico em alguns casos, algumas seitas ufológicas. E as pesquisas continuam, porque isso é um tema extremamente complexo. Tudo que eu disse aqui, ele pode ser aplicado para uma maioria de casos, mas não para todos. E é por isso que eu pretendo, além de pesquisar todos aqueles outros temas que eu mencionei, continuar investigando contatos com alienígenas. Espero que pelo resto da carreira.